A gente está sempre assim falando sempre sobre a saúde, sobre a importância. E tudo na nossa vida tem muita importância. Não tem uma coisa que não tem importância. Muitas vezes a pessoa acha que não tem importância porque ela não tem o significado, mas ela tem que ter a significação de todas as coisas, porque a gente observa assim no vestuário, a pessoa acha que não tem importância ela vestir de qualquer maneira, mas em todos os planos tem muita importância, porque tem acontecido coisas assim na Terra que a gente vem observando assim, o que salva a pessoa, ela está vestida adequadamente. Porque tem lugar que, ou quase todos os lugares, a noite é muito fria. E tem acontecido acidentes que a pessoa não tem a condição de dormir dentro da casa dela. Ou ela tem que dormir mesmo no tempo. Aquela casa não oferece segurança pelo que tem acontecido. Então ela dorme no quintal, na rua, e ela dorme com a roupa dela. Então, o resguardo do corpo físico tem muita importância. Agora, também assim no dia a dia nosso, a pessoa pensa que não tem importância, tem muita importância. A gente observa assim, pelo conhecimento da gente, a facilidade que qualquer pessoa tem de tecer um comentário maldoso ou um pensamento maldoso quando vê uma pessoa que não está vestida adequadamente. Então, quando a pessoa se encontra com poucas vestimentas, então também é tecido um pensamento ou um comentário sobre o traje daquela pessoa. Quando a pessoa insiste durante um período assim longo, muitos anos, que a pessoa hoje apresenta assim muitas décadas, então a gente vê que o corpo daquela pessoa também já se encontra deformado e a gente vê que é por resfriamento do corpo. Então a moral, a moralidade é uma condição da pessoa preservar o seu corpo. Moral, moralidade, hoje tem muitas palavras assim que fala que a pessoa não tem moral, que a pessoa é amoral, que a pessoa é moralista. Então essas palavras assim a gente tem que levar muito em consideração conforme a gente entende, porque a roupa da pessoa é a condição que ela tem para o resguardo do corpo físico. O corpo físico da pessoa é o que ela tem para viver nessa terra. Agora, se ela usa mal esse corpo, então vai fazer muita falta no futuro. A gente observa assim que faz falta realmente. Quando a pessoa usa o corpo com coerência, com jeito mesmo, com zelo, ao longo dos anos, aquela pessoa continua usando aquele corpo. Um jeito assim que a pessoa tem que ter durante a vida dela é o zelo com o corpo. E quando falta a vestimenta num corpo, a gente vem observando, tanto faz no menino mesmo, 10 anos, 12 anos, nasce pelo, deforma o osso. No entanto, tem alguns garotos, assim, alguns rapazinhos que já falam perna de alicate. Então, por que está com perna de alicate? Aquele osso daquela perna está deformando. Então, a falta do resguardo, o resfriamento, está fazendo o osso deformar. Então, essa palavra assim que as pessoas usam muito assim, que é moral, moralidade, não é. É um descuido mesmo com o corpo. E o corpo físico, ele é o que a pessoa tem nessa terra. Porque a gente observa assim, que o que sobra para a pessoa no futuro é o corpo físico. Não sobra outra coisa para o futuro. Durante um período da vida, a pessoa quer
na fase inicial da vida, nas primeiras décadas, 10 anos, 20 anos, 30 anos, ela quer ter conhecimento. Então ela quer ter um conhecimento e ela quer, junto com esse conhecimento, ela ter uma maneira de sobreviver e de ter um recurso financeiro que ela possa fazer aquilo que ela tem vontade de fazer. Passear, ter um sítio, ir para a praia e ter um aparelho em casa que ela possa gostar daquele aparelho, que ela faz isso, faz aquilo. Então, durante as primeiras décadas da vida da pessoa, ela usa para essa finalidade, adquirir conhecimentos, com esses conhecimentos, ela ter uma finalidade, assim, um trabalho que ela possa sobreviver e fazer aquilo que ela tem vontade, que é uma coisa que ela gosta, que pode ser ir para a praia, que pode ser ir para o sítio, que pode ser passear, conhecer lugares. Então não tem importância assim o que a pessoa faz, tem importância como ela cuida do corpo dela. Porque se esse corpo é mal usado, então vai entrar num processo de envelhecer mais cedo, do corpo dela ficar numa condição, no futuro ela não poder contar com aquele corpo. Muitas vezes as pessoas acham que não tem importância, mas tem muita importância, porque quando usa mal o corpo, o envelhecimento dele não está relacionado a um tempo físico. Então, não precisa de ter assim 10 décadas para aquele corpo ficar velho. Com 5 décadas, aquele corpo pode ficar velho. Com menos de 5 décadas, aquele corpo pode ficar muito envelhecido, porque a pessoa pensa que subiu um degrau, não subiu, pensa que o degrau estava longe para descer e o degrau não se encontrava longe, pensa que a mesa que ela vai colocar um copo sobre a mesa que ela está usando aquele copo se encontrava mais próxima e não se encontrava, aquele copo cai no chão. Então, a diminuição de reflexo, de visão, de sensibilidade, de audição faz muita falta na vida da pessoa. E a maneira que a pessoa tem para ter todas essas qualidades ao longo dos anos é tendo um zelo com o corpo. Porque a gente observa assim, no caso do ouvido, o ouvido trabalha com o equilíbrio do corpo. Então, o ouvido traz assim, quando ele apresenta disfunção, então a pessoa fica um pouco desnorteada, um pouco tonta, um pouco incomodada quando tem mais de uma pessoa falando. Então, o ruído entra no ouvido de uma maneira que a pessoa fica muito incomodada. Essa pessoa precisa de ter a parte do ouvido mais aquecida. Se ela passa a aquecer o ouvido, essa disfunção melhora assim quase que 100%. Com o benefício de um chá, que essa pessoa venha conhecer, então volta outra vez a ter aquela condição que ela tinha anteriormente, de poder ouvir o som e de mais de uma pessoa falando. Porque quando a gente vai na casa de familiares, por exemplo, a gente muitas vezes, muitas pessoas falam ao mesmo tempo, porque existe assim uma satisfação, um convívio, as crianças brincando, os irmãos conversando, então tem aquela satisfação assim, então não tem como falar assim que um de cada vez vai falar. Então, muitas vezes, muitos falam ao mesmo tempo e tem aquela alegria, assim, muitos riem ao mesmo tempo. Então, o incômodo do ouvido é verdadeiro. Então, a pessoa tem que resguardar o ouvido e uma das maneiras que faz com que o ouvido fica bom de novo é aquecendo. E isso é tão verdadeiro assim que as mães anteriormente punha um tecido tipo fralda, assim, amarrando, aquecendo o ouvido e colocava outras coisas também no ouvido para melhorar, para aquela melhora daquele ouvido que estava incomodando aquela criança ou aquele adulto. Mas colocar coisas quentes dentro do ouvido, a pessoa precisa de ter assim, muito conhecimento, porque muitas vezes a gente pensa que a temperatura
está boa, mas está um pouco mais quente e pode trazer muito incômodo para a pessoa. Então eu sempre recomendo assim a pessoa aquecer um tecido e colocar aquele tecido quente no ouvido, e aquele tecido normalmente não vai segurar o calor muito tempo, então a pessoa também, mesmo estando muito quente, a pessoa não fica muito incomodada. Mas nesse trabalho nosso assim, a gente vem falando assim sobre a importância mesmo do conhecimento que tem as ervas, do conhecimento que tem a importância da saúde. No caso, por exemplo, do açafrão, a gente sabe assim que ele tem muitas importâncias, mas a pessoa também tem que ter um conhecimento no manuseio da planta, porque essa planta, com a importância que ela apresenta, ela pode trazer dor de cabeça, porque ela intoxica. Então, o conhecimento do manuseio da planta tem muita importância, porque essa planta também, como ela traz benefício, e se não sabe usar também traz malefício. Então, ela traz a beleza para o alimento, ela traz a beleza para a carne, ela traz a beleza para a massa, para o doce. Então, quando sabe usar esta planta, também ela tem esse benefício e ela também estimula o coração. E o estimular o coração tem muitas importâncias assim, porque a gente vê assim, de uma maneira geral, assim, a pessoa às vezes precisa mesmo de um estímulo do coração. Nesse trabalho nosso, assim, que a gente vem falando sobre a saúde da pessoa, sobre a importância da pessoa ter um corpo físico sadio, porque, então, o conceito, assim, que hoje usa muitas vezes de moral, amoral, moralidade, a pessoa precisa de observar assim, a significação dessa palavra na vida dela. O cuidado que tem que ter é com o corpo físico. A importância da pessoa poder sempre contar com esse corpo. A gente observa assim nos animais, quando adoece um animal, se ele está ali no quintal mesmo, aquele animal é isolado dos outros. Por si só ele é isolado. Quem tem assim sítio, quem já criou animal, que tem casa assim, casa térrea, sabe que um animal, uma galinha, um pintinho apresenta uma disfunção, os outros o isola. Somente nós, assim, as pessoas, é que acha que tem que considerar uma pessoa que ficou sem saúde. A saúde é o mínimo que a pessoa tem que ter, porque o corpo físico, ele é um bem que o Criador deu a nós para poder viver nessa terra. Não tem jeito da pessoa viver nessa terra se ela não tiver o corpo físico, porque na criação a gente observa assim que tem muitas coisas importantes e nós nos encontramos na Terra, então a coisa mais importante para nós é o corpo físico. Junto com o corpo físico está também a importância que a pessoa tem que ter em conhecer os alimentos, porque ela é aquilo que ela come. Ela conta com o corpo do jeito que ela resguarda o corpo. Então, a moda é uma coisa assim que a pessoa tem que ver se aquela moda está de acordo para ela. Então, isso não tem importância se a pessoa vê assim. Tem importância a pessoa ficar sem a saúde e ela não poder contar com o corpo, independente da idade que ela se encontra. O conhecer das ervas, o açafrão tem essa importância sim, de a gente ter o conhecimento dele, porque ele serve para colorir madeira, ele serve para mudar a coloração da cola, porque muitas vezes a gente quer uma cola diferente, então o açafrão também tem essa importância assim, de mudar a cor da cola e mudar a cor do alimento. Ele é muito usado assim na cozinha. Quando se coloca o açafrão numa carne, ele dá vida naquela carne
e ele também, junto com essa importância assim, da beleza que ele ajuda a apresentar nos alimentos, na massa, no doce, no salgado, também ele tem a função interna dentro do corpo, que é estimular o coração. E o coração, quando ele é estimulado, também possibilita assim, muitas coisas que nós sentimos, evidentemente, ser diminuída ou ser repelida, que é o caso, por exemplo, de uma saudade, de uma nostalgia. Então, com o estímulo, então essas coisas assim de nostálgicas, né, diminui, e tem assim a importância também do fortalecimento do aparelho respiratório, porque quando a pessoa tem bronquite, broncopneumonia, tem o enfraquecimento do aparelho respiratório e facilita então o aparelho respiratório a funcionar melhor. No nosso dia a dia, todas as coisas têm que ser conhecida, vivenciada, para poder ter assim uma saúde boa. Então a saúde está também naquilo que a gente coloca na boca. Não tem uma coisa diferente da outra. Se a pessoa, por exemplo, tem um resfriamento do corpo, ela necessita de algum tipo de alimento que faz o estímulo do coração a trabalhar. Então, o estímulo do coração, a gente sempre vai ter que ter, porque o coração, a categoria do sangue é alcalina, e o oxigênio, a primeira coisa que ele faz é deixar ácido. Então existe um estímulo natural assim da nossa constituição de fazer o nosso corpo trabalhar, a parte interior, porque junto com a distribuição do alimento na corrente sanguínea, que a corrente sanguínea leva o alimento, junto com o alimento também vai o oxigênio para cada célula. Então, como vai o oxigênio para cada célula, também vai a acidez, porque o oxigênio ele é ácido. Então, a nossa qualidade interior é alcalina, mas com a entrada do oxigênio vai ficando ácido o nosso sangue e vai tendo o estímulo interno. Então, quando a pessoa apresenta uma limitação no aparelho respiratório, ela tem necessidade de comer coisas ácidas para poder equilibrar. Mas eu vejo assim que tem que ter um equilíbrio na vida interior da pessoa. Então, o resguardo do corpo físico tem essa importância da pessoa também não ter a necessidade de comer o ácido para poder estimular a circulação, para ter uma compensação da dificuldade que o aparelho respiratório está apresentando. Então, todas as coisas assim têm muita importância. Então, o resguardo do corpo físico não quer dizer moral, amoral. O resguardo do corpo físico quer dizer assim, cuidado mesmo, porque a nossa casa, a gente observa que a gente pinta ela às vezes porque precisa do resguardo, do desgaste exterior que apresenta naturalmente. O nosso carro, quando ele fica muito exposto e ele muda a cor da pintura, tem que mandar pintá-lo novamente. Então, no corpo também, as coisas exteriores faz o corpo desgastar ou faz o corpo criar a maneira de sobreviver. No caso nosso, com o corpo físico exposto, vai criar muitos pelos no nosso corpo. E isso a gente sabe muito bem, assim, que quando a gente fica muito de camiseta ou quando a gente fica muito exposto, nasce realmente mais pelo no corpo. Então, quer dizer que o corpo vai fazendo a adaptação. A gente observa assim, uma pessoa que está sempre com os pés direto no chão, então aquele pé também vai ficando mais resistente, vai criando uma resistência para poder sobreviver com o uso direto que ele está no chão, ou
piso frio, ou mesmo na grama, ou mesmo andando pela rua com os pés no chão. Então a sola do pé vai fazendo a adaptação. Então a gente tem que ir vendo assim todos os dias as adaptações que o corpo vai criando ou que vai perdendo a forma, vai perdendo a beleza pela adaptação que está sendo feita, justamente pela falta do resguardo, que a pessoa não vem tendo o resguardo. Então a falta do resguardo, a falta do zelo, a pessoa vai fazendo uma adaptação. Às vezes a pessoa pensa assim que tem desprotegidos, que tem injustiça social, porque uns têm muito, outros têm pouco. Mas eu vejo assim que tem também um equilíbrio na natureza e aquilo que semeias hás de colher. Hoje uma pessoa pode ter passando por umas limitações financeiras e ter pouco recurso, mas isso não quer dizer que ela não venha ter o zelo com o corpo dela. Uma pessoa, mesmo tendo pouco recurso, e se ela é zelosa com ela, se ela é cuidadosa, então não tem necessidade assim dela andar desguarnecida, porque é só ter um pouco de zelo. Então todas as coisas que as pessoas tecem comentários assim, que coitado desse ou coitado daquele outro, aquele que está se referindo sobre ele, sobre coitado deste ou coitado daquele, é porque também aquele não está fazendo nenhum esforço. Todas as coisas que o Criador nos deu, que está disposta na criação, são muito simples. O que precisa é a pessoa ter boa vontade e ela viver no padrão dela, na qualidade dela. Quando não tem assim uma coisa muito séria, uma epidemia, uma guerra. Então, em qualquer lugar que a pessoa se encontra, para ela sobreviver, o que ela precisa é de conhecer as leis da criação e ter boa vontade. Quando ela tem boa vontade, ela recebe os auxílios. Então, o termo que se usa hoje, coitado, não é coitado. É uma maneira que tem assim para permitir que as coisas continuem do jeito que se encontra, porque tem dois tipos de pessoa. Tem a pessoa que tem boa vontade e tem a pessoa que não tem boa vontade. A pessoa que não tem boa vontade, ela se submete a qualquer coisa, a qualquer conveniência. Ela fica dentro dela na condição de somente receber. Então a vida nossa é muito simples. Se a gente faz um pouquinho de esforço, então a gente vai ter também a oportunidade de retribuir aquilo que a gente recebe. É a pessoa que tem que fazer o esforço, é a pessoa que tem que ter a boa vontade. Então a gente tem que também, junto com o alimento, tem que conhecer a erva para poder facilitar a vida da pessoa. Porque se o açafrão deixa o alimento mais bonito e ele tem a condição de estimular o coração, aonde que a nostalgia, a tristeza vai embora, se ele tem a condição de deixar o aparelho respiratório mais fortalecido, então a pessoa precisa de conhecer mesmo os alimentos, de conhecer também as ervas que facilitam o trabalho assim da dona de casa, que facilita na elaboração do alimento. Porque o mesmo trabalho que dá para deixar um alimento de uma maneira é o mesmo trabalho que dá para deixar o alimento daquela maneira e mais bonito. Então a boa vontade é em todas as coisas. O que a gente tem que ver é que cada um é cada um.
Se a gente fica na casa do nosso pai muitos anos, também nós perdemos a oportunidade de conhecer as coisas. O alimento que nós recebemos na casa do nosso pai foi adaptado para um período da nossa vida. Às vezes, agora, a gente quer alimentos mais coloridos, diferentes. Então, tem que conhecer também as propriedades das plantas, das ervas, que possibilita essa beleza no alimento e que possibilita também a saúde da pessoa. Com a saúde, a pessoa vai fazendo as coisas mais facilmente, porque o humor, a boa vontade, isso a gente precisa de ter, porque a gente recebe as coisas mais facilmente. E também, muitas vezes, a gente fica sabendo assim, que a pessoa cultiva as coisas em vasos e às vezes cultiva coisas que não traz benefício para a saúde. E se tem a possibilidade, em pequenos vasos, cultivar as coisas que traz também o embelezamento para a casa da pessoa, porque as flores, as plantas também são cultivadas em pequenos vasos dentro da casa da pessoa. Também os alimentos, tem alimentos que pode ser cultivado também em pequenos vasos. Então, a boa vontade é da pessoa. O Criador possibilita todas as coisas de bom grado mesmo. O que precisa é da pessoa ter a boa vontade. Quando a pessoa tem a boa vontade, então ela também passa a conhecer o seu corpo. Então o termo moral, a moral, essas palavras são relativas. O que a pessoa tem que ter é o jeito bom de ser na vida. Todos os dias, assim, tem que desenvolver essa condição para poder ter uma vida melhor. Precisa da pessoa envelhecer com saber, envelhecer com saúde. Quando a gente conhece uma pessoa que tem saúde e que fala assim das coisas que ela viveu, a gente fica feliz mesmo, porque foi uma vida assim que possibilitou a pessoa hoje poder falar do passado dela. E ela falou do passado dela que ela viveu, aquele tipo marcou a vida dela. E muitas vezes a gente também, no caso da erva, do alimento, a gente está sempre falando da erva, e a pessoa que tem a oportunidade de apreciar aquela erva, aquele alimento, também fala com satisfação. E lembra, assim, com satisfação do benefício, do estímulo que aquilo ocasionou, do benefício que aquilo ocasionou e da beleza que aquilo trouxe. Quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, então a gente vai vendo assim que a vida é simples. O que a pessoa precisa de fazer é cuidar bem dela. Se ela cuida bem dela, então todas as coisas ficam melhores, porque muitas vezes a pessoa precisa de ter paciência mesmo, não com outras pessoas, mas com ela mesma, para ela poder ir vendo as limitações que ela tem. O açafrão, ele vai dando assim essa condição da pessoa alimentar melhor, alimentar com beleza, e tendo um coração que não tem um entristecimento, que não tem nostalgia. Ter um aparelho respiratório fortalecido é uma gratidão, mas junto com isso está a força do livro Na Luz da Verdade, porque com esse livro a pessoa também vai tendo a esperança, vai tendo o norte.